Você já percebeu como as pessoas mais criativas da história tiveram problemas na escola? Não porque fossem burras, mas porque descobriram algo sobre o sistema educacional que a maioria nunca questiona. Algo que transforma a escola de um lugar de aprendizado em uma fábrica de conformidade. E isso não é um bug do sistema, é exatamente como foi projetado. Em 1524, Martim Lutero escreveu aos líderes alemães pedindo um sistema de educação obrigatória. Mas suas cartas revelam uma intenção maliciosa. Ele não queria iluminar mentes, queria moldá-las segundo valores específicos enquanto ainda eram jovens e maleáveis. Mas o que torna isso verdadeiramente aterrorizante é que esse modelo foi aperfeiçoado. Em 1717, a Prússia estabeleceu a primeira rede nacional de escolas obrigatórias da Europa. Não para criar pensadores livres, mas para fortalecer o exército. O sistema educacional que você conhece hoje nasceu como tecnologia militar de controle populacional. E funcionou tão bem que o mundo inteiro copiou. Você passa 12, 15, talvez 20 anos dentro desse sistema acreditando que está sendo preparado para a vida, quando na verdade, como disse Elwood Cubberley em 1922, você é matéria-prima sendo moldada para satisfazer necessidades da sociedade moderna. Não suas necessidades, as necessidades do sistema. Se você quer entender como estruturas invisíveis controlam sociedades inteiras, se inscreve no canal, porque o que vou mostrar aqui vai mudar como você vê cada diploma na parede. A maioria acredita que escolas foram criadas por idealistas que queriam espalhar conhecimento, mas pessoas que estudaram a história real descobriram algo aterrorizante. O sistema foi projetado por estadistas e industriais com um objetivo explícito de controle. Veja o exemplo de Esparta, 2.500 anos atrás. Crianças eram arrancadas de suas famílias aos 7 anos para treinamento militar. O objetivo era apagar individualidade e criar soldados obedientes. Isso funcionava porque tinham a tecnologia social mais avançada de condicionamento humano. Quando os americanos viram o modelo prussiano funcionando, Calvin Stone e outros viajaram para estudá-lo. Massachusetts o implementou em 1852. Em menos de 50 anos, todos os estados americanos tinham adotado o sistema. O sistema que molda sua mente hoje é literalmente prussiano, criado para produzir obediência, não questionamento. E quando essa estrutura encontrou o pensamento industrial de Frederick Taylor Gates, o pai da administração científica, a educação virou uma linha de montagem. Taylor acreditava que cada movimento humano podia ser medido, otimizado e controlado, e essa lógica foi aplicada também à mente. Cada aluno, uma peça, cada aula, uma engrenagem. O conceito da mentalidade de Taylor era simples. Não tentaremos fazer dessas pessoas filósofos, homens de ciência, autores, poetas. O objetivo não é formar pensadores, é preparar pessoas para uma vida limitada. Seu diploma não é prova de liberdade, é certificado de conformidade. Charles Sanders Peirce explicou o mecanismo perfeito de controle, o método da autoridade. Instituições implantam crenças coletivas através de 3 ferramentas: repetição constante, ensino aos jovens antes que desenvolvam pensamento crítico e censura de visões contrárias. O sistema educacional obrigatório é a máquina perfeita para isso. Você entra aos 5, 6 anos. Seu cérebro está no período mais plástico do desenvolvimento. E por 12 anos consecutivos, autoridades te dizem o que é verdade, não através de evidência que você pode verificar, mas através de repetição e consequência. Você aprende que questionar resulta em punição, que concordar resulta em recompensa. O conceito de Schopenhauer nos faz entender que o sistema produz pessoas com cabeças cheias de palavras vazias. Você pode usar termos complexos, citar teorias, passar em testes, mas não sabe o que essas palavras realmente significam, porque nunca as testou no mundo real. Isso cria adultos funcionais, mas intelectualmente dependentes, pessoas que confundem credenciais com sabedoria, que defendem sistemas que as limitam porque foram treinadas a acreditar que o sistema é sua proteção. E ele é tão eficiente que te faz pagar pela própria programação. Às vezes te endividando por meses, anos, talvez até décadas, só para recebê-lo, e no final ainda agradece. O método da autoridade transforma a educação em doutrinação, e a parte mais terrível é que você defende o sistema porque foi treinado para defender. Questionar a escola parece questionar a realidade, porque a escola foi sua realidade formativa.
Schopenhauer identificou o erro que destrói a inteligência genuína. O sistema ensina ideias antes de experiências. Pense em como você aprende naturalmente. Vamos supor que uma criança taque fogo em algo. Então ela chega perto do fogo, sente dor pela quentura e aprende que fogo dói, através de uma experiência visceral. Esse conhecimento é inquebrável porque foi conquistado, não transmitido. Agora pense na escola. Professores despejam teorias antes que você tenha problemas reais para resolver. Fórmulas matemáticas antes de precisar calcular algo que importa. História antes de entender por que o passado importa. E o resultado é desastroso. Você desenvolve vocabulário sofisticado sem compreensão profunda. Pode debater ideias abstratas, mas não sabe aplicá-las. Sua cabeça fica cheia de mapas de lugares que nunca visitou, e quando encontra o território real, o mapa não funciona. Newton desenvolveu cálculo porque precisava resolver problemas que ninguém conseguia. Einstein imaginou relatividade porque estava obcecado com paradoxos da luz. Darwin montou teoria da evolução porque colecionou evidências por décadas. Nenhum deles aprendeu suas grandes ideias em sala de aula. 3 em cada 5 figuras eminentes do século XX tiveram conflitos sérios na escola. O livro Cunas de Eminência documenta isso. Pessoas criativas não se adaptam a um sistema que pune divergência. Através do conceito de Schopenhauer, podemos dizer: evite ensinar filosofia e visões de mundo para menores de 16 anos. Não porque sejam burros, mas porque não têm experiência suficiente para processar essas ideias sem aceitá-las como dogma. Forçar conclusões antes de perguntas cria zumbis intelectuais. Pessoas que sabem o que pensar, mas não sabem como pensar. E o sistema precisa disso, porque pessoas que sabem como pensar não obedecem automaticamente. Nietzsche destruiu a ilusão do professor moderno ao dizer que educação superior e massa são contraditórios. Ou seja, educação real requer mentores profundamente cultivados, pessoas que viveram o que ensinam, que dominaram seu campo através de décadas de prática. Mas o sistema obrigatório por design não pode ter isso porque precisa de volume, precisa processar milhões de estudantes, e então substitui mestres por burocratas com certificados. Você é ensinado a escrever por alguém que nunca publicou, aprende negócios com quem nunca empreendeu, estuda arte com quem nunca vendeu uma obra. A teoria está correta, mas a sabedoria está ausente. Verdadeiros mestres são raros, caros e não escalam. Você não pode massificar sabedoria. Então, o sistema redefine a educação como acumulação de créditos, transforma profundidade em amplitude, substitui transformação por informação. Nietzsche também atacou a velocidade artificial. Você precisa decidir sua carreira aos 18, escolher especialização aos 20, formar-se aos 22 e começar a vida real aos 23. O sistema força a velocidade porque precisa de produtividade. Precisa que você entre no mercado rápido, que assuma dívidas, que tenha compromissos que garantem obediência. As pessoas mais realizadas ignoraram o cronograma, levaram tempo para explorar, mudaram de direção múltiplas vezes, aprenderam com mestres reais, não burocratas certificados. Seu tempo mental é o recurso mais valioso que você possui, e o sistema foi projetado para esgotá-lo antes que você perceba seu valor. Dos 5 aos 18 anos, você passa 5, 6 horas diárias em instituições. Depois vem deveres de casa, atividades extracurriculares, preparação para testes, e ao final do dia, sobram minutos para pensamento próprio. E esses minutos você gasta descansando da exaustão cognitiva. O sistema não está te preparando para o mundo, está te exaurindo para que você nunca questione o mundo. Schopenhauer estruturou sua vida inteira em torno de proteger a própria atenção. Ele sabia que profundidade requer tempo ininterrupto. O sistema faz o oposto, fragmenta sua atenção em pedaços de 45 minutos, força você a alternar entre disciplinas sem conexão e interrompe pensamento profundo com sinos e prazos. Pessoas com atenção fragmentada são controláveis, pessoas com atenção focada são perigosas, porque descobrem padrões, fazem perguntas, conectam pontos que o sistema prefere separados. Você pode passar 12 anos na escola e nunca ler um livro completo por escolha própria, nunca seguir uma ideia até as suas últimas consequências, porque sempre tem o próximo teste, a próxima matéria, o próximo requisito. E você paga fortunas por essa fragmentação. Atenção fragmentada é produto, não defeito. Escassez de tempo para pensar é o que mantém o sistema funcionando. O sistema educacional obrigatório não falhou, está funcionando perfeitamente, só que não para você. John Taylor Gatto,
professor do ano em Nova York, abandonou a carreira depois de perceber que existe diferença entre escolarização e educação verdadeira. Escolarização te transforma em peça substituível. Educação real te transforma em indivíduo único. Escolarização te dá respostas para passar em testes. Educação real te dá perguntas que ninguém fez antes. Escolarização te ensina a obedecer o cronograma de outros. Educação real te ensina a criar seu próprio caminho. Escolarização te deixa espiritualmente pobre, mas empregável. Educação real te deixa espiritualmente rico, mas inconformável. E aqui está a verdadeira aterrorizante. Escolarização te ensina como trabalhar. Já a educação real te ensina como viver e como morrer com dignidade, sabendo que pensou seus próprios pensamentos ao longo da vida, e não o pensamento de outros. Por isso o sistema pune quem questiona. Por isso tratam curiosidade como problema de comportamento. Por isso forçam padronização em crianças naturalmente desconectadas do padrão. Porque um sistema construído para produzir obediência não pode tolerar pessoas que escolhem autenticidade. Seu provável desconforto ao ouvir isso não é porque eu estou errado. É porque você investiu anos, talvez décadas, talvez dívidas, que levará muito tempo para pagar, em um sistema que prometeu libertação, mas entregou algemas invisíveis. E a parte mais assustadora, você vai defender o sistema, porque a outra alternativa é admitir que foi enganado, que seus diplomas provam conformidade e não competência, que sua educação foi treinamento para servir e não ferramentas para libertar. A próxima vez que você sentir que precisa de mais um certificado, mais um curso, mais uma credencial para ser validado, pare e se pergunte: quem lucra com minha insegurança? A verdadeira educação requer algo que o sistema nunca vai te dar permissão para fazer: desobedecer. Desobedecer o cronograma que diz quando você deve aprender o quê. Desobedecer a autoridade que diz o que é verdade antes de você investigar. Desobedecer a pressão social que diz que você precisa de validação institucional para pensar. Toda grande contribuição para a humanidade veio de pessoas que aprenderam a pensar fora do sistema, não apesar de não terem educação formal, mas porque protegeram sua mente da escolarização que mata a curiosidade. Sua inteligência não precisa de permissão, só precisa de proteção contra sistemas projetados para domá-la. E talvez pessoas que escolhem educar a si mesmas, que protegem sua atenção, que desenvolvem pensamento independente, que recusam ser moldadas como matéria-prima, talvez essas pessoas sejam exatamente o que o mundo precisa, mesmo que, especialmente, porque elas aterrorizem o sistema.